Então, quando o Senhor, Ele está falando ali para ele que ia chegar o momento que eles tinham que jejuar. No versículo 16, irmãos, você vai acompanhar, diz assim, ó: ninguém deita remendo de pano novo em veste velhas, porque semelhantemente rompe-se e faz-se maior a ruptura. Ninguém, aí já é o vinho. Então aqui no versículo 16, Jesus ele entra com uma parábola. Parábola significa comparação. Jesus entra lá nessa parábola e vai começar a dizer para aquele povo que eles precisavam viver o novo do Senhor. O Novo Testamento significa nova aliança. O Novo Testamento significa nova aliança. Então o Senhor está dizendo para aquele pessoal, para aqueles discípulos de Jó, ia chegar o momento que eles teriam que jejuar. E no momento da nova aliança, quando Jesus fosse, eles tinham que começar a jejuar. Então, amado, aqui está falando exatamente das vestimentas. Quem costura aqui, irmãos? Alguém costura? Não, né? Mas sabe quem costura, né? Jesus está falando assim, olha, se vocês pegarem um pano novo e emendarem um pano velho, um vestido velho, ele vai se romper e a ruptura vai ser maior. Jesus está dizendo para eles, olha, eu não vou botar um pedaço nos meus discípulos. Eu quero que eles façam algo novo. Quando eu for, eles precisam começar a viver o novo. E nós sabemos que as coisas do Senhor, irmãos, elas começam de dentro para fora. Então Jesus estava dizendo aí para aquele povo: não adianta viver de remendo, não adianta viver do antigo, do passado, do velho. Mas eu quero de vocês que vocês comecem a viver o novo a partir do momento que eu for. E a palavra do Senhor, amado, está dizendo que se eles remendarem, vai romper e a ruptura vai ficar maior. Aleluia. Pega só um pouquinho. Então Jesus está falando exatamente isso. Olha, vocês precisam vivenciar o novo que eu tenho para cada um de vocês. Glória a Deus. Vocês precisam se revestir, porque vestimenta, amado, fala de algo que você vai vestir. Vocês sabiam, amados? Eu vi até um pastor pregando e ele falando que quando nós aceitamos Jesus, tem um guarda-roupa para cada um de nós. Quando nós aceitamos Jesus, o mundo espiritual precisa nos ver como uma vestimenta. E essa vestimenta, irmãos, é um vestido branco que tem lá para cada um de nós. Obrigada, amado. Quando nós aceitamos Jesus, automaticamente nós trocamos as nossas vestimentas no mundo espiritual. Glória a Deus. Porque nós sabemos que Jesus, ele veste o que? Branco. Branco significa o quê? Santidade. Então, quando nós também confessamos Jesus, que o Espírito Santo entra dentro de nós, a partir dali nós trocamos de roupa no mundo espiritual. Quando nós começamos a mudar de vida, mudar de pensamento, mudar de atitude, mudar de comportamento, automaticamente é algo que a gente não vê, irmão, amém? É uma roupa espiritual para que as trevas detectem, sabe que nós estamos separados, nós estamos ali revestidos com o Senhor. Aleluia. E quando chega aqui nesse versículo, o Senhor está instruindo aqueles discípulos que estão ali e está dizendo: vai chegar a hora em que eles vão se revestir do meu poder. Vai chegar a hora que eles vão viver o novo. E eles não vão viver de pedaços, eles vão viver por inteiro, por completo. Porque o velho que Jesus está falando, irmão, é o Antigo Testamento. Amém? Porque até ali Jesus tinha vindo. Amém? Veio naquele momento que ele estava ali e ele ia voltar. Ele ia partir. Ele ia morrer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Então a palavra do Senhor diz que até que ele estava ali na terra, o discípulo não precisava jejuar. Ele ia apenas ensinar os discípulos a jejuar. E Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus acordava mais cedo, irmãozinho, para o monte de orar. Jesus, ele orava o tempo todo. Ele orou tanto ali no Getsemane, que saiu no suor dele gota de sangue. Ele orava tanto, porque através das orações, eles comunicavam com o Pai. E ele dizia: Pai, nós dois somos um só. Aleluia. E quando ele fazia algum milagre, eles até
espiritual para a vida do irmão. Do irmão, irmãos. Esqueci agora. Joaquim. E eu creio que a vitória é nossa em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus que Deus irá fazer. E nós sabemos que muitas vezes ele tem que entender. E às vezes, Senhor, por que o Senhor cura lá? O Senhor nos passou tantos anos guardando, porque nós, irmãos, quando viemos para Jesus, viemos cheios de coisas do mundo, cheios de idolatria, cheios de coisas de demônio. Então, para tirar tudo isso, requer muito tempo. Mentalidades erradas, ações erradas, comportamento errado, forma de cultuar errado. Então Jesus está falando que no Antigo Testamento era como se fosse a vestimenta velha. E a partir daí, quando ele fosse agora o discípulo ensinar e aprender coisas novas, amém? E entender porque muita coisa, amado, às vezes é só dogma da igreja. Não vestir uma calça, o que é isso, irmão? É dogma da igreja. Amém? Nós, a nossa igreja coloca, nós obedecemos. Mas nós sabemos, amados, que verdadeiramente agora os dois mandamentos é amar a Deus e amar a seu próximo a si mesmo. Então o primeiro passo a aceitar Jesus, eu preciso entender isso. Que o cristão verdadeiro, ele precisa viver uma vida com o Senhor, precisa ter uma vida de santidade, precisa ter uma vida de oração, precisa ter uma vida de palavra. Mas muitas vezes, se não tiver o jejum, irmãos, as pessoas não conseguem se render, se dobrar esse lugar. Por causa do orgulho, amém? Altivez, eu não vou não. Eu não quero não. Eu não vou não. Vou para tal lugar. Pode procurar umas horas dessas, irmãos. Se as pessoas que não estão aqui estão diante de um celular, estão diante de uma televisão, devem estar em Nova Rússia, devem estar em novos lugares curtindo. Porque ele imagina assim, o pastor mais missionário vai orar por mim e eu não estou nem aí. E é exatamente isso que muitas vezes tem na cabeça. Mas nós entendemos que cada um de nós tem uma responsabilidade de orar para a nossa casa sim, de orar sim para os nossos filhos, de orar sim para a nossa vida. Onde eu estava pregando e falando que quantos filhos de crente não estavam nesse carnaval, irmãos? E muitas das vezes sabe o que é? Falta de jejum na nossa casa. Tem caixa de demônio que só sai com jejum e oração. E é bom chegar a sacrificar, irmão. Muita gente não quer. Eu não vou sacrificar, não vou jejuar, não vou. Porque jejuar é você amortecer a carne que está viva. E você vai ter que se render nesse lugar. E o ser humano não quer ficar nesse lugar. Porque é um lugar dolorido. É um lugar ruim. É um lugar verdadeiramente de renúncia. E as pessoas muitas vezes não querem mais estar nesse lugar. Enquanto isso, muitos estão descendo a sepultura. Jesus vai dizer aqui no outro, versículo 17: nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e torna-se. E o vinho e os odres eles estragam-se. Mas deita vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. Eu ia até colocar ali no guarda-show um odre. O que é um odre? Irmãos, quando Jesus está falando das vestimentas, do remendo, ele está falando do vestido. Quando Jesus ele está falando de odre, ele está falando de uma vestimenta do animal. É o couro de um animal. Então, quando Jesus ele fala, e nem se coloca vinho novo em odre velhos. Odre, amado, eu acredito que era aqueles animais, tanto aqueles que são bem grandão, que tem uma... Camelo. Camelo. Tanto era camelo, e eu acredito como era, meu Deus, a ovelha não, o que é macho. Eles tiravam o couro e eles faziam o odre. E o odre, amado, para que servia os odres? O odre servia para ir para o deserto, levar água, levar vinho, levar água. O odre também servia, mas para em qualquer lugar que você fosse levar água ou vinho. Mas o vinho, irmãos, ele fermenta. Então, se botasse o vinho novo, que vai fermentar, no odre velho, ele estourava. Vou botar até para o irmão ver. Ele estourava, e tanto estragava o vinho, como se estragava o odre. Ele se rompia, ele se rasgava. Então Jesus está falando, continuando falando do jejum, e vai dizer, não coloque coisa
oração. Não era casa de campista, não era casa de vendedor, não era casa de dinheiro, uma casa do meu pai. É chamada casa de oração. Então Jesus chegou trazendo o novo, e não o novo dos homens, o novo da parte de Deus. Então Jesus via a mentalidade daquele povo muito errada. Irmão, se você não conhece o certo, é pior do que você não conhecer. Então por isso Jesus chega e vai dizer para eles: olha, ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque vai se romper, vai estourar. E tanto vai se estragar o vinho, como vai se estragar também o óleo. Jesus estava querendo falar, irmãos, do nosso coração, ou da nossa mente. Tinha uma pessoa que sempre foi lá de perto e falar assim: mas nós não estamos no Novo Testamento? O Novo Testamento, irmãos, é mais fino, é mais rígido do que o Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento só matavam alguém que estava adulterando se pegasse. Agora o Senhor, agora se nós pensarmos em adulterar, nós já pecamos. É sim ou não? Mais, vamos dizer, mais forte, mais fino do que antigamente. Antigamente se pegasse, eles apedrejavam e matavam. Hoje em dia não. Pensemos, já peguemos como Senhor. Então aqui, no último versículo vai dizer: nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e torna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Aqui nessa palavra, Jesus está nos ensinando a jejuar. Ia chegar o momento certo, os discípulos precisavam jejuar. E no momento que eles começassem a jejuar, Jesus tinha ensinado como era. Tem um jejum, amado, de 3 dias. Tem um jejum de 15 dias, 22 dias, né? Que é o 21 dias, que é o de Daniel. E tem jejum de Jonas, também que é de 3 dias. Então a Bíblia vai falar. Também tem consagração, você tirar 24 horas, né? E também tem consagração de quem não pode. Ah, não posso, porque eu tenho medicamento. Então tira uma parte, a hora que você não toma medicamento a parte de tarde. Ou então eu tomo de tarde, ou então tira a parte da manhã. Por quê, irmão? Porque só jejuando que a gente vai ter o temor do Senhor. É só jejuando que a gente vai começar a entender o que o Senhor tem para nós. Tem coisa, mas que a gente não conseguir jejuar, a gente não vai entender. A vida toda cristã não vai entender. E a gente sabe que nós vamos ver no último dia, mas que muitas coisas são atraentes. O celular não para, porque você liga no celular, irmão. Simplesmente o celular é uma notificação, é um call no Facebook, é uma coisa não sei da onde, é uma mensagem, é uma ligação, e aí fica, meu Deus. E a gente precisa tirar um tempo com Deus, amado. Porque quando a situação aperta, quem pode nos ajudar? Deus. Aí irmão, quando na questão do livramento que deu, que a gente nem sabia, né? Então às vezes a gente não está nem orando, está em casa dormindo, mas quem está guardando quem está lá fora? Deus. A misericórdia e a graça do Senhor que tem alcançado essas pessoas, porque muitos não entram aqui, irmãos. Filhos de muito crente não entram aqui, não oram, não buscam, não entende, nem quer entender. Se não for um pai ou uma mãe sacrificar, jejuar, buscar por seus filhos, irmão, uma hora vão descer a sepultura. E os irmãos sabem, a Bíblia diz para onde eles vão. Irmão, para o inferno, irmãos. E a gente tem que entender que começar a pregar e a falar para nos alertar, nossa mente, despertar nossa mente. É como se a nossa mente está cauterizada muitas vezes. E a gente sabe quantas pessoas tem para ser salvo, amados. Quantas pessoas precisam confessar Jesus? A gente viu por a rede social, parece aqueles vídeos. Mesmo que a gente não queira ver, a gente tem que ver. Quantas pessoas nesse carnaval? Irmãos, quanta multidão! Na chuva. Na chuva, exato, na chuva. E os crentes não querem que está chovendo. Então, assim, se a gente não tiver firmeza no Senhor, base no Senhor, qualquer coisinha a gente para. Não pregou, não gostei, não vou mais. Não é porque está chovendo, não vou mais. Não é porque eu não gostei do irmão que olhou para mim mal, eu não vou mais. O inimigo vai ameaçando nossa mente o tempo todo e nos paralisando.
Acho que estava escutando música mudando, estava no forró. E depois a pessoa estava dizendo que era crente. O rapaz tinha adulterado. E o pastor disse assim: você pode até ir para a igreja, mas não me faça vergonha de dizer que isso é cristão, não. Porque isso para nós, como cristãos, é uma vergonha. É uma vergonha. Porque nós temos os princípios em nome de Deus. E os princípios de Deus eterno, não vai passar. Os princípios de Deus, amado, é para cada um de nós que já confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Glória a Deus. E para fecharmos, toda quarta-feira e sexta-feira, nós iremos estar jejuando a partir de agora, em nome de Jesus. E de acordo com o que o Senhor for falando com a igreja, eu vou passando para a igreja. Amém? Vou estar falando durante esses dias no grupo, vou estar colocando e vou estar falando, porque depois eu digo assim: não, a missionária nem fala isso, a missionária. Irmãos, nosso maior líder é Deus. Nós lidamos também com crianças, mas nós lidamos também com adultos. Amém? Então, cada um tem que saber o que é a sua responsabilidade. Domingo, amado, eu vou fazer uma consagração pela manhã. Quem irá ceiar, e até quem não quer ceiar, tira um momento de consagração para jejuar. Amém? Vamos estar aqui em nome de Jesus e falar mais alguma coisa. E vamos estar desligando os que não vierem mais, mesmo que seja batizado. Vamos estar desligando. Não vou carregar fardo em ninguém que não quer ter compromisso com Deus. Amém, irmão? Não vou ter. Eu sei daquilo que Deus me entregou. Eu não vou estar mais me responsabilizando por quem está lá fora curtindo a vida, não. Eu vou estar assim orando, buscando ao Senhor em oração, em consagração, para aqueles que verdadeiramente querem Jesus e querem servir Jesus em espírito e em verdade. Amém, irmão? Eu faço isso debaixo do temor do Senhor. Esse dia tiramos essa consagração para a evangelista e era necessário nós tirar. Amado, hoje está completando os 3 dias que nós chamamos de consagração sem nada. Amém? Só com água. E eu vou fazer outra. Eu vou fazer uma de 7 dias agora. Quando terminar esse, demorar um dia para me recuperar, eu vou fazer uns 7 dias. Enquanto eu não ver esse povo verdadeiramente buscando o Senhor, eu não posso mais parar. Porque eu entendo, amado, que estão indo para o outro lado. A carne está reinando mais do que o Espírito. E eu vou prestar conta diante de Deus de cada irmão que está aqui. E dos que não estão aqui, eu vou estar passando no grupo, em nome de Jesus. E aqui agradecer a oportunidade e vamos jejuar em nome de Jesus. As palmas não me obedecem, estão no nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Faz a pé, irmãos. Vamos orar para finalizar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.